Olá a todos, eu estou aqui para gravar um segundo vídeo. Eu pensei em vários assuntos para gravar esse segundo vídeo, mas eu decidi que eu ia tentar mostrar algumas evidências para entender por que é que são 12 signos na astrologia e não outro número, como 10, 8, 13 ou qualquer outro número. Essa explicação, essa resposta vai ter 3 partes. Na primeira eu vou falar da Lua, do mês. Na segunda, do planeta Júpiter. E na terceira, eu vou falar dos aspectos astrológicos, que são os ângulos formados entre dois planetas. Antes de começar, no entanto, eu quero falar de 2 coisinhas. A primeira é uma explicação sobre o meu estilo de comunicação. E a segunda coisa é responder uma pergunta que eu recebi essa semana que passou. Bem, sobre o meu estilo comunicativo, como eu me conheço, eu sei que eu tenho uma tendência a falar, ser bastante prolixo e explicar tintim por tintim. Então hoje, e de modo geral, eu decidi que eu vou tentar ser bem breve, bem sucinto, direto ao ponto de talvez sacrificar alguma clareza. Então eu vou preferir fazer um vídeo breve e deixar alguma explicação que eu posso fazer num comentário ao vídeo. E, bom, a outra coisa era a pergunta que eu recebi pedindo para explicar por que considero a astrologia, por que considero. E aí eu acho que algumas pessoas já sacaram, mas o verbo considerar foi uma descoberta recente para mim. Tem alguns anos que eu descobri isso e desde então eu disse, caramba, que fantástico, então eu vou usar o verbo considerar para o nome da minha página quando eu um dia tiver uma página. E aí considerar é feito de 2 partes, ele é com mais siderar. Com, esse verbo vem do latim, né? Com quer dizer estar junto de algo, estar acompanhado, né? Estar próximo, conjunto, assim, né? Colado, junto de algo. E siderar tem a ver com espaço sideral. Siderar quer dizer estrelas. E as estrelas não são só as estrelas, mas as estrelas, poeticamente ou tradicionalmente, são os astros, né? Do céu, incluindo os planetas e o Sol, obviamente, também, que é uma estrela no sentido moderno da palavra. Então eu achei fantástico e eu escolhi esse nome por isso. Agora vamos à resposta. Como eu disse, eu vou fazer em 3 partes. A primeira delas é a Lua. O mês, né? São 12 meses, por quê? Porque são mais ou menos 12 luas novas ou 12 luas cheias por ano. Na verdade é um pouco mais. O espaço, né, a duração entre uma lua cheia e outra lua cheia é de aproximadamente 29 dias e meio. Se você dividir o ano, né, 365,25 dias por 29,5, você chega a um número bem próximo de 12,4. Então, na verdade, são quase 12 luas cheias e meia por ano, o que representa um erro de aproximadamente 3% com relação ao número 12. Então é próximo de 12, mas não é exato. Por isso que às vezes tem 12 luas cheias num ano e 13 luas cheias no outro ano. Como hoje eu vou fazer algumas referências a coisas mais técnicas e de ângulos e tal, eu vou usar esse céuzinho de madeira aqui que eu tenho para explicar, para demonstrar, para ilustrar o que eu estou falando. Por exemplo, aqui vai da Lua até Saturno, né? Todos os planetas e luminares visíveis a olho nu, mas eu deixei aqui só Sol, Lua e Júpiter para hoje. O que acontece numa lunação, né? Num mês? O Sol ele anda 30 graus, que é 1/12, né? Da volta no zodíaco, enquanto a Lua dá uma volta inteira e mais um pouquinho para chegar a encontrar o Sol de novo. A Lua cheia, obviamente, sendo a oposição, né? Quando eles dois estão diametralmente opostos. Essa é a Lua cheia. E a Lua nova, então, acontece 390 graus aproximadamente depois. O Sol estava aqui, andou 30 graus e a Lua andou 390. Deu a volta e mais 30. Mais um mês, o Sol anda mais 29 ou 30 graus, mais ou menos, e a Lua
390 graus aproximadamente. Então isso é o mês. E então isso obviamente é o motivo porque existem 12 meses no ano. Mas é um número levemente quebrado, né? Não é exatamente 12. E aí outra descoberta que também não é tão evidente se você não estuda astrologia, é que a mesma relação entre os períodos da Lua e do Sol se repete entre o Sol e Júpiter, já que a Lua dá 12 voltas para uma volta do Sol, e o Sol dá uma volta, quer dizer, a Terra dá uma volta no Sol, dá 12 voltas no Sol para uma volta de Júpiter em torno do Sol. E aqui, novamente, não é exato, mas já é mais próximo de ser exato. Júpiter demora aproximadamente 11,862 anos para dar uma volta em torno do Sol. Aqui o erro já não é mais de 3% com relação a 12, é de apenas 1%, então é muito próximo. São 12 anos, ou 12 anos e menos alguns dias, talvez menos um mês, para Júpiter dar a volta inteira. Ok? Então, desse modo, Júpiter anda um signo, 30 graus, enquanto o Sol dá uma volta inteira. Mais um ano. E aí, o Sol fará isso, a Terra fará isso 12 vezes para que Júpiter dê a volta inteira. Ok? Então tá aí outra importância natural e astronômica, inquestionável, do número 12, já que ninguém pode mudar isso aqui. É assim desde muito tempo, né? Não sei desde quando, mas talvez desde o início. E aí o terceiro ponto dessa resposta, eu acho que é o mais importante, porque não tem mais incerteza nem imprecisão, é a própria essência do número 12. Se você pensar, o número 10 é divisível por 5 e por 2, além de ser divisível por 1 também. São os fatores, né? Então o número 10 ele pode ser representado através do 2 e do 5. Mas o 12, ele é divisível por 1, 2, 3, 4 e 6. Então aí tem uma mística, tem toda uma questão, obviamente que nós sabemos que o número da dúzia continua sendo relevante e usado, né, na cultura, tem várias aplicações e implicações aí. Mas o que interessa aqui é o seguinte, os primeiros astrólogos ou astrônomos, olhando o céu, eles certamente notaram, perceberam que existiam alguns aspectos astrológicos, alguns ângulos formados entre os planetas que eram evidentemente importantes. Por exemplo, quando o Sol e a Lua estão do mesmo lado, aqui no meio é a Terra, eu esqueci de dizer, aqui no meio é a Terra, e na Lua nova, quando a Lua está junto com o Sol, pode haver eclipse, né? Não sempre, claro, não a cada Lua nova. O Sol e a Lua estando do mesmo lado é uma Lua nova. Quando a Lua está oposta, né, diametralmente oposta ao Sol, é uma Lua cheia. Então, quando eles estão juntos, a distância entre eles é 0 grau, ou 360. Então, é a divisão do círculo, do zodíaco, em uma parte. Eles estão aqui e não existe nada, digamos assim, separando ou dividindo o zodíaco. Quando a Lua está na cheia, isso aqui é 180 graus e isso divide o círculo em duas partes. Eles viram então que quando havia um ângulo, um aspecto de 180 graus, havia eventos, havia manifestações perceptíveis concomitantemente. Outro ângulo importante é 120 graus entre o Sol e Júpiter aqui, ou Júpiter aqui com relação ao Sol. E quando ele faz 120 graus para com o Sol, se a Lua estiver na cheia, ele faz também 60 para com a Lua. E aí a gente vai lembrar que existem vários aspectos, possivelmente ao mesmo tempo, já que aqui tem 7 planetas, se eu colocar todos os outros, e tem mais, né? Depois de Saturno, tem Urano, Netuno, Plutão, que não são visíveis a olho nu, e outras cositas más
Aí depende de preferências e dedicações de estudos de diferentes astrólogos. Uma coisa é certa, os planetas visíveis a olho nu até Saturno são todos muito importantes. Depois daí, deixo o debate para outro momento. Então, é isso. 0 grau divide o círculo em uma parte, 180 divide o círculo em duas partes, é a lua cheia, 120 em 3 partes iguais, e também os 90 graus, que formam 4 quadrantes, são muito importantes também. E aquele ângulo de 60 graus, que eu vou dizer aqui, eu acho que é um pouco menos importante do que os outros, né? Então, o 180 divide em 2, 120 divide em 3, 90 divide em 4, e os 60 graus, por exemplo, aqui entre Júpiter e a Lua na cheia, enquanto Júpiter faz 120 com o Sol, também são importantes. Mas então, quando vai dividindo em mais partes, tipo 6, 8 e 12 partes, quer dizer, o ângulo de 30 graus, é debatível, né? É menos importante, certamente, mas pode ter alguma relevância que a gente discutirá talvez depois. Então é isso. Vou colocar Saturno aqui, porque quem entende de astrologia sabe que se Saturno ou Marte, que são os planetas maléficos, né, descritos como maléficos, mas não são, na minha opinião, apenas ou sempre ou somente maléficos, mas é a alcunha, né, simplificada da descrição, da definição do que eles são. Se numa lua cheia, em que o Sol e a Lua estão a 180 graus, você tiver planetas que significam cada um deles alguma coisa, a 90 graus de Lua e Sol ao mesmo tempo, nessa configuração aqui, isso é uma lua cheia que vai ser fácil ver manifestações dela na Terra. Não para todos, mas certamente, porque aí você tem que analisar esse céu contrastando com o mapa natal, quer dizer, a foto, o diagrama, o esquema, a configuração do céu do momento do nascimento de alguém. Mas enfim, eu não vou entrar nessa vereda aí, era mais ou menos isso que eu queria explicar hoje. Eu tenho certeza que era evidente para eles milhares de anos atrás, porque é evidente desde então e desde sempre até hoje. Então é assim que eu sugiro, né, que fica evidente que só podia ser 12, porque é o 12 que é divisível por 1, por 2, 180 graus, por 3, 120 graus, por 4, 90 graus, e por 6, 60 graus. Era essa a explicação que eu queria fazer hoje. Espero que esteja claro. E, bem, obrigado por ter assistido, e se tiver alguma pergunta, manda. Valeu, até o próximo vídeo.